Calcule a integral indefinida da tangente de x vezes 1 mais seno de x vezes secante de x ao quadrado dx. Então vamos lá. Você tem aqui, né, vou integrar tangente de x vezes 1 mais, aí você tem seno de x, secante de x é 1 sobre cosseno de x, né? Isso aqui é normal, ao quadrado dx. Logo, tangente de x vezes 1 mais seno de x sobre cosseno de x ao quadrado dx, né? E o parêntese vindo até embaixo. Logo, você tem tangente de x, 1 mais tangente, seno de x sobre cosseno de x é tangente de x, aqui no caso elevado ao quadrado, dx, né? Aqui fazendo vezes. Depois você tem tangente de x, 1 mais tangente de x ao quadrado, né? O tangente ao quadrado de x, tanto faz, na verdade, é secante ao quadrado de x, no caso dx. Ok? Logo, a gente tem, na verdade, nesse caso aí, você vai ter tangente de x vezes secante de x, eu abri ali, né? Que você tinha, no caso, secante ao quadrado de x, eu abri. Aí você vai ter, ó, tangente de x, que você vai ter, neste caso, aqui, que eu vou chamar, olha só, vou inverter isso aqui para poder ficar mais claro. Você vai ter secante de x e tangente de x vezes secante de x dx, né? Ficou meio apertadinho, mas dá para entender. Vou chamar isso aqui de u, e isso aqui eu vou chamar de du, né? Então, você vai ter o du. Logo, derivando isso aí, a gente vai ter, no caso, u, que vai ser 1 mais 1, sobre 1 mais 1, mais c, né? Depois que você faz a derivada desse valor que você vai encontrar. Então, você tem u ao quadrado sobre 2 mais c, que na verdade vai ser secante ao quadrado de x sobre 2 mais c, que é a alternativa A desta questão, ok? Que no caso você trabalhando aí com integral. Eu achei essa integral bem tranquila, né? Mas você tem que ter um pouco de atenção na hora de resolver, tá? Todas as provas da EFON eu achei essa prova mais tranquila em relação aos anos anteriores. E você, por favor, não perde o foco e vem comigo. O volume da pirâmide delimitada pelos planos coordenados e pelo plano π, 5x menos 2y mais 4z igual a 20 é? Bom, essa aí é simples, né? Você vai ter x sobre 4, depois menos y sobre 10, mais z sobre 5 igual a 1. Porque aqui eu dividi tudo por 20, né? Dividindo por 20, você vai achar esses valores aqui. Para nós encontrarmos o volume dessa pirâmide é muito simples. Você tem 1/6 vezes 4 vezes 10 vezes 5. Logo você tem, ó, 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Então você tem 1/3 vezes 4 vezes 5 vezes 5. Que vai ser, na verdade, né, 1/3 vezes 100. Então você tem 100 sobre 3, que no caso é unidades de volume. Então, alternativa C desta questão aí. Questão tranquila, dá para você calcular de boa, sem problema nenhum. É só usar essa regrinha que a gente demonstrou para você, tá certo? E não perde o foco não e vem comigo. 6 alunos da EFON, 3 paranaenses, 2 cariocas e 1 alagoano são colocados em uma fila aleatoriamente. Qual é a probabilidade, então, de que nenhum conterrâneo fique ao lado do outro? Aí vamos lá. Nós temos
3 paranaenses, 2 cariocas e 1 alagoano. Isso aí você tem, na verdade, 6 fatorial, né? O total. Sendo que você tem 3, né? E 2. Que no caso você quer dividir, né? Você tem repetições na realidade ali, né? Então, vamos lá. 6 fatorial, que vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 vezes 1, que é o 2 fatorial. Cancela, cancela. 4 dividido por 2 dá 2. Aí você tem 5 vezes 2, 10, vezes 6, 60. Pronto. Essas são todas as possibilidades. Isso aqui é o espaço amostral, vou chamar de NU, que é 60. Agora vamos trabalhar as possibilidades. Agora que vai nos dar trabalho pensar, mas nada que você não consiga. Então, olha só, eu tenho as seguintes possibilidades. Paranaense, carioca, paranaense, carioca, paranaense. Depois você tem alagoano. Depois você tem paranaense, carioca, paranaense, alagoano, paranaense, carioca. Depois você tem carioca, paranaense, alagoano, paranaense. Depois, carioca, paranaense, alagoano, paranaense, carioca e paranaense, né? Aí meu conterrâneo, carioca. Alagoano, paranaense, carioca, paranaense. Depois você tem carioca, paranaense. Depois, paranaense, alagoano, carioca, paranaense, carioca, paranaense. Depois, paranaense, carioca, alagoano, paranaense, carioca, paranaense. Depois, alagoano, carioca, paranaense e carioca. Depois, carioca, paranaense, carioca, alagoano, paranaense e carioca. Depois, paranaense, carioca, alagoano e paranaense. Isso aqui sendo o total de 10 possibilidades. Então, a gente vai ter aqui, ó, probabilidade 10 sobre 60. Cortou? 1/6. Alternativa E. Questão tranquila, dá para você calcular de boa, sem problema nenhum aí nessa questão. Tá certo? Não perde o foco não e vem comigo. Quantos anagramas é possível formar com a palavra caravela, não havendo duas vogais consecutivas e nem duas consoantes consecutivas? Você tem 1, 2, 3 repetições, então você tem 3 repetições. Você tem 1, 2, 3, 4 vogais, 1, 2, 3, 4, 5 consoantes e 9 letras. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem vogal consoante, vogal consoante, vogal consoante, vogal consoante e vogal. Logo você tem 4 fatorial vezes 5 fatorial com 3 repetições, que vai ser 4 vezes 3 fatorial. Nossa, meu fatorial ficou lindo aqui. Então você tem aqui 3 fatorial vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 fatorial. Cancela, cancela. 5 aqui vai dar 120. Por quê? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Aí vai ser 4 vezes 120, que é 480. Questão tranquilaça para a gente poder raciocinar aí. Ok? Entendeu? Então é só você calcular dessa forma que você consegue achar o resultado de boa. E não perde o foco não e vem comigo, vamos embora.